Eu gostaria ainda de falar um pouco sobre as catedrais da Idade Média, porque elas são um marco da Idade Média. Um marco em termos de arquitetura, um marco em termos de pintura, um marco em termos de música e um marco em termos de outras coisas, como, por exemplo, os vitrais, né? Mas um aspecto muito interessante das catedrais é o seguinte: elas não eram simplesmente uma construção assim só para reunir as pessoas para rezar. Não, elas traziam dentro dela um significado teológico. Por que, por exemplo, que as catedrais não tinham, e ainda hoje normalmente não tem, janelas na parte baixa? Toda fechada na parte baixa, tem só as portas de entrada, e as janelas, os vitrais, são lá no alto. Por quê? Para que, quando a pessoa entrasse na catedral, ela sentisse que ela estava entrando num ambiente diferente. Porque a luz jorrava do alto, através de vitrais coloridos, e atingia a pessoa. Então ela se sentia assim como que num ambiente diferente. Houve até um fato muito interessante na história da igreja, no ano 500, quando o primeiro rei bárbaro se converteu ao cristianismo, né, Clovis, e foi coroado rei dos francos pelo bispo Dom Remígio, São Remígio. Quando ele entrou na Catedral de Reims, na França, na cidade de Reims, na França, para ser coroado, ele ficou tão impressionado com a catedral que já havia ali, veja, no ano 500, que ele perguntou para São Remígio assim: é aqui o céu? É aqui o céu que o senhor me explica nas catequeses, que ele viu a beleza da catedral e já pensava nisso. Então, eu até convidaria você, se você entrar, por exemplo, em algum site da internet, você procurar lá catedrais medievais, você vai poder ver quanta coisa maravilhosa se fazia aí por volta do século XI, XII, XIII até XIV. E depois também para frente. A beleza das pinturas, a beleza da arquitetura, substituiu-se o estilo românico, que era um estilo assim mais achatado, mais feio, né, pelo chamado estilo gótico, com as agulhas apontando para o céu, né, no sentido assim de dar glória a Deus. Né? E você verá coisas maravilhosas, por exemplo, na Catedral de Milão, onde Santo Agostinho foi batizado por Santo Ambrósio. Hoje a Catedral de Milão, toda branca, revestida de mármore, tem mais de 300 imagens nas pontas, né, que se levantam para o céu. Coisas que têm mais de 1000 anos, 800 anos, 700 anos, que estão de pé ainda hoje. Então, tudo isso mostra a pujança da igreja, né? Não só no aspecto religioso, quero destacar isso para você, mas no aspecto cultural, no aspecto científico e no aspecto arquitetônico e artístico. Por exemplo, os vitrais que se faziam na Idade Média, muitos deles ainda hoje, o homem moderno não conseguiu entender a fórmula daquelas tintas, daqueles vidros que eles faziam lá nos anos de 1200. É muito importante dizer isso porque muita gente diz ou pensa que a Idade Média foi um tempo de obscuridade, onde a igreja impedia a ciência, impedia o desenvolvimento. Não é verdade. É exatamente o contrário. Os historiadores modernos hoje, né, estão nos mostrando que a Idade Média foi um tempo maravilhoso. Foi o tempo da escolástica, ou seja, a ciência a serviço da fé. Foi o tempo das catedrais, foi o tempo das universidades. Então, como dizer que um tempo desse foi um tempo de obscuridade? É falta de conhecer a história com mais profundidade.